Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos chegando até vocês através das redes sociais, através da mídia, e queremos compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez, e gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso de número 12, onde Jesus se encontra ensinando o povo. E nesse momento em que ele está ensinando, algo interessante acontece. Eu quero compartilhar com os irmãos isso. Vamos ler então o versículo 12 do capítulo 5, onde está escrito assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Obrigado, Senhor, essas são suas palavras. Fale, ó Deus, ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar, através dessa passagem bíblica, através dessa cura milagrosa, alguns aspectos dessa doença que no passado era muito terrível, uma doença difícil para quem era acometido dela, uma doença que não tinha cura, uma doença que causava assim muitos danos, problemas, dificuldades para a vida das pessoas. E através de compartilhar dessa enfermidade, nós queremos fazer um paralelo aqui com a questão do pecado. O pecado é algo que não se tem falado muito, é algo que não se tem abordado com muita frequência nos últimos tempos, e as pessoas estão muitas vezes alheias à gravidade do pecado, ao que ele pode causar na vida das pessoas. Então eu quero compartilhar através desse texto e dessa cura esses aspectos. O texto informa que esse homem que veio até Jesus estava coberto de lepra, ou seja, todo o seu corpo estava tomado pela lepra. Então já era uma situação irreversível, não tinha mais o que fazer, e aos olhos humanos naquele tempo lá o diagnóstico era totalmente irreversível. Então nós vemos a situação muito difícil, uma situação triste, uma situação que fez com que essa pessoa chegasse até Jesus. Então, se a gente for pensar sobre essa doença, sobre a lepra, e sobre o estado avançado de que esse homem se encontrava, podemos pensar sobre chagas abertas, feridas mal cheirosas, uma situação deprimente realmente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia, ela trata a lepra muito mais do que uma doença. Em algumas circunstâncias até, era um sinal da ira de Deus, dependendo de como Deus gostaria de agir na vida de algumas pessoas. Então, por muitas vezes, Deus impunha a lepra para mostrar o seu juízo. Se a gente for pensar sobre Miriam, quando se rebelou, foi acometido de lepra. Gease, quando mentiu, foi acometido de lepra. Uzias, por causa do seu orgulho, foi acometido de lepra. Então a gente percebe que, biblicamente falando, ela era muito mais do que uma doença. Então a lepra também, na palavra de Deus, ela representa a gravidade do pecado. O que é que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa? Então, através de compartilhar sobre a doença, nós vamos também compartilhar sobre a gravidade do pecado. Primeiro aspecto que nós vemos nessa doença, na lepra, é que a lepra ela não era algo superficial, a lepra era
mais profunda do que a pele. Podia até começar superficialmente, mas ela era muito mais profunda do que a pele. Lá no livro de Levítico, está escrito assim: o sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a praga e o declarará imundo. Então, irmãos, nós podemos perceber em nossa vida com relação que o pecado também é assim. O pecado está dentro de nós, no profundo do nosso coração, lá no íntimo. Então não é algo que nós devemos tratar com superficialidade, mas profundamente. Quanto mais tempo nós vivemos, quanto mais tempo nós estamos caminhando por esse mundo, mais tempo nós temos para provocar tristeza no coração de Deus através do nosso pecado. Então, assim como a lepra era muito mais profunda do que aquilo que se poderia ver na pele, assim é o pecado também. Um outro aspecto da lepra é que a lepra separa. Ou seja, uma pessoa leprosa não podia viver no convívio de pessoas sãs. Ela deveria tomar uma série de cuidados, de precauções para não se aproximar das pessoas. Gritar que era imundo, às vezes há um sininho que ficava ali chacoalhando quando a pessoa se locomovia, para as pessoas saberem que ela tinha um problema. Então era uma situação muito difícil. Pessoas iam para lugares, para leprosários, onde ficavam totalmente excluídas, separadas das pessoas que eles amavam. O pecado também separa não somente das pessoas que amamos e convivem conosco, mas nos separa de Deus, porque a santidade de Deus e a que ela exige dos que o confessam são incompatíveis com o pecado. Então esse aspecto da separação é um aspecto muito presente na questão do pecado em nossas vidas. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Deus não consegue olhar para nós por causa da sua santidade. Outro aspecto dessa doença é que a pessoa percebia quando estava acometida de lepra, quando tinha que mexer com água quente, por exemplo, e não sentia dor nenhuma por causa da doença. Então, um aspecto muito presente na lepra é que ela insensibiliza, deixa a pessoa insensível. Então, quando nós vamos falar sobre o pecado também, nós vemos que ele é assim. Se instala aos poucos, cometemos algo que desagrada a Deus, as consequências não são tão ruins assim, voltamos a praticar novamente e assim vamos nos tornando insensíveis. A Bíblia diz até que a mente fica cauterizada. Então, uma repetição frequente do pecado todos os dias, mesmo que sendo aos poucos, nos torna insensíveis, assim como a lepra tornava as partes acometidas das pessoas. Outro aspecto da questão da lepra é que a lepra deixava marcas profundas. As extremidades iam caindo, cartilagens iam caindo, orelha, nariz, dedos. Então as pessoas ficavam com essas marcas se viessem a ser curadas de alguma forma, de algum motivo, levariam essas marcas para o resto das suas vidas. Assim também é o pecado, irmãos. O pecado deforma o caráter, o pecado deforma relacionamentos, o pecado deforma casamento, o pecado deforma o nome, o pecado deforma a alma, degenera, destrói. Às vezes as pessoas não percebem o quão danoso é o pecado, mas ele é algo que contamina, ele é algo que deixa marcas profundas na vida das pessoas. O quinto aspecto da doença, da lepra, é que a lepra é progressiva e ela contamina.
Então ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo aos poucos, aparece uma manchinha ali, depois daquela manchinha a sensibilidade desaparece, daí ela vai se aprofundando, ela vai se alastrando. E uma característica muito importante dela é que ela contaminava. Se a pessoa tivesse contato com alguém leproso, ela ficava contaminada pela lepra. Então a lepra, ela é progressiva e contamina. Assim é o pecado. Se nós formos pensar sobre o pecado de dependência de álcool, dependência de drogas, dependência de sexo, dependência de mentira, começa com uma manchinha inofensiva até que toma conta do corpo. E o que é às vezes imperceptível pelas pessoas é que quem está perto acaba sendo contaminado. Quem está perto sofre as consequências do pecado. Então vejamos um relacionamento, por exemplo, familiar, onde a pessoa tem qualquer tipo de dependência, quer seja química, quer seja na área sexual, quer em qualquer área que ela possa ter essa dependência, ela não consegue se desvencilhar disso, todas as pessoas que estão à volta vão sofrer as consequências. A lepra, um dos sinais dela também é que deixava a pessoa impura. A consequência da impureza era o isolamento. Hoje, tão falado distanciamento social. Uma pessoa impura, ela tinha que ficar isolada das outras pessoas. E como disse anteriormente, ela tinha que estar gritando. Se estivesse passando por algum lugar e tivesse alguém, ela tinha que gritar: impuro, 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 para que ninguém chegasse perto. Irmãos, sabe que o pecado cansa. Uma noite, às vezes, bem dormida, pode trazer uma renovação para o nosso cansaço físico. Mas o cansaço que o pecado impõe e traz sobre nossas vidas, ele é uma coisa muito difícil, terrível, dura de suportar. Ele impõe, sim, esse distanciamento de Deus, traz para nós um cansaço emocional. Pessoas que estão deprimidas, depressivas, muitas vezes estão enfrentando dificuldades na área do pecado. O pecado nos tira a paz, o pecado cansa, tira o vigor, as forças, nos empurra para o abismo. Às vezes as pessoas deitam cansadas, acordam cansadas, não sabem por que estão tão cansadas, mas provavelmente é por causa do pecado que está na sua vida. Por fim, irmãos, a lepra, ela mata. Vai destruindo pouco a pouco e o final da linha é a morte. Assim também é o pecado. O pecado vai nos envolvendo, vai nos enrolando, vai nos deixando distante de Deus, vai deixando a gente insensível às situações que estão à nossa volta e no final das contas ele vai provocar a nossa morte. Então é isso que nós precisamos ter em mente, estar atentos, nos preocupar mais com isso, estar mais atento a isso. O que é que na sua vida tem te trazido esse cansaço, que tem trazido para você a depressão, tem trazido o desânimo, a falta de paz. Tente ver profundamente no seu coração o que é que está te causando isso. Se é o pecado, faça como esse homem fez quando teve a oportunidade. O texto nos diz assim: aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos até Deus como se Deus fosse obrigado a atender o nosso desejo. Como se Deus fosse alguém que nós podemos manipular, que nós podemos dizer
vai para cá, vai para lá, ou faz isso, ou faz aquilo, imprensar Deus na parede. E nós sabemos perfeitamente que em todas as Escrituras Sagradas, as pessoas que se aproximaram de Deus realmente com o coração quebrantado, espírito compungido e contrito, conseguiram de Deus aquilo que queriam. Aquele homem, quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou. Ele veio à presença de Jesus, porque Jesus era a única esperança para a sua doença. Jesus é a única esperança que nós temos para o problema do pecado. Não existe nenhum outro lugar, nenhuma outra situação, nenhum outro meio que possa nos livrar do pecado, a não ser pelo sacrifício de Jesus na cruz. O homem suplicou, não exigiu. Não exija de Deus nada, suplique, implore, caia com o rosto em terra, peça perdão. Deus, perdoa o meu pecado. O rei Davi, no momento da sua vida, disse que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso que acontece na vida das pessoas que teimam em permanecer no pecado. Reconheceu a soberania de Jesus. Veja a pergunta que esse homem faz para Jesus. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Não exigiu nada, não chegou dizendo, olha, você tem obrigação de me purificar. O pedido foi, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E Jesus prontamente diz, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Assim é com o nosso pecado, irmãos. Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue precioso naquela cruz, porque Ele quer nos livrar do pecado. Nós não precisamos perguntar para Jesus hoje, se queres, pode purificar-me. O sacrifício dele na cruz foi único, absoluto, total, para sempre. Então, a maior vontade que Deus tem através de Jesus é nos livrar do pecado, porque o pecado nos leva para a morte, o pecado nos leva para a separação eterna de Deus. Então, nós precisamos desse perdão. Então, ao se aproximar de Deus, se aproxime com humildade, deixe o orgulho de lado, se aproxime com o coração compungido, contrito, de tal forma que Deus vai te libertar do seu problema. Não carregue isso na sua vida, porque não existe mais necessidade de carregar. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não trate o pecado como um problema. As pessoas não dizem mais, eu tenho esse pecado. As pessoas falam, eu tenho um problema. E o pecado é muito mais do que um problema. Problema nós temos aí, falta de emprego talvez, alguma dificuldade na área social, nesse mundo corrido, nas questões da pandemia, alguma enfermidade. Mas o pecado ele não é um problema, é algo devastador. Acaba com a nossa vida, destrói nossos relacionamentos, nos torna pessoas impuras e ele vai aumentando gradativamente e contamina quem está à nossa volta. Então, ao pensarmos sobre essa questão, ao avaliarmos essas consequências, né, da lepra, que é tão profunda, muito mais do que a pele, assim é o pecado. A lepra separa o pecado também, a lepra insensibiliza o pecado também, a lepra deixa marcas, o pecado deixa marcas também. A lepra é progressiva e contamina, o mesmo acontece com o pecado. A lepra deixava a pessoa impura, o pecado também deixa. A lepra matava
e mata se não detectada, e o pecado também mata se não detectado e resolvido e perdoado. Então que o Senhor nos ajude a detectar em nossa vida o que é que nos separa de Deus, o que é que atrapalha o nosso relacionamento com o Pai, para que nós possamos nos desvencilhar disso e viver uma vida que agrada totalmente o nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, nós queremos nesse momento, ó Pai, te agradecer por sua palavra, pela forma, Jesus, como o Senhor agia, não só ensinava, mas também resolvia as questões que lhe apareciam. Tinha poder tanto para ensinar quanto para fazer. Obrigado por podermos olhar para a sua palavra e ver que todo o seu sacrifício, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que Deus tinha de plano para a sua vida, Jesus, era para nos livrar do pecado, dessa doença mortal que nos separa eternamente do Senhor. Então nós te louvamos, agradecidos por seu sacrifício, por ter feito isso de uma forma cabal, e que o Senhor nos ajude a reconhecermos nossas falhas, nossos pecados e estarmos diante do Senhor humildes, sabedores de que a sua palavra diz que o orgulho precede a queda. E nós não queremos, Deus. Nós queremos a santidade, nós queremos nos apresentar diante do Senhor como filhos amados, que têm prazer em estar com o Senhor e se distanciar cada dia mais do pecado. Graças te damos em nome de Jesus.